Olá, muito boa noite a todos vocês, queridos. Que a graça e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Uma ótima noite na presença dEle, aquele que vive e que reina para sempre. Jesus Cristo, o nosso Senhor da glória. Uma boa noite a todos os irmãos internautas que esperam, como eu espero ansiosamente, todas as segundas, às 19h30, o programa Palavra Acústica pela Just TV. É com muita alegria que estamos aqui, mas esta segunda-feira, até aqui tem nos ajudado, nos abençoado, até aqui tem nos suportado o Senhor. Um forte abraço a todos os amigos, irmãos, das mais diversas crenças, religiões, você que nos dá esse grande privilégio de levar um pouco da palavra de Deus para você. Este é um programa especial, hoje de segunda-feira. Eu desmarquei assim, tenho pedido para minha sobrinha deixar algumas segundas-feiras sem os nossos convidados, né, os entrevistados, para que a gente possa fazer um programa mais bíblico, como foi o programa da segunda que passou, que houve uma repercussão muito positiva por causa de você que assiste o programa e tem talvez os seus desejos de entender um pouco mais da palavra de Deus, conhecer um pouco mais, fazer perguntas. Eu quero que desde já você vai mandando aqui para mim o seu boa noite, a sua pergunta, seu pedido de oração, tá bom? É com muita alegria que eu estou aqui nessa noite para poder ser útil a você. Quero mandar um abraço aos nossos irmãos da comunidade evangélica Novo Templo, a qual eu sou pastor, a qual aquela igreja nós temos ali compartilhado nos 3 cultos semanais que nós temos, as ricas bênçãos do alto. Ontem um culto abençoado, o culto de domingo é o culto da família, onde 6h30 da tarde nós nos reunimos para louvar e adorar ao Senhor Jesus, tá bom? Um abraço para os irmãos da nossa querida igreja. Quero mandar um abraço também para minha esposa, para minha filha. Hoje a Teté e a minha esposa estão em casa. Minha esposa hoje está um pouco adoentada, uma gripe forte, mas já está tomando medicamento. Creio que amanhã já estará bem melhor, tá bom? Ó, já está chegando mensagens aqui, como o povo de Deus é ligado no Palavra Acústica, né? A irmã Andréia, que Deus abençoe mais um programa. Fique na paz. Muito obrigado, irmã Andréia. A vocês também, aí sua casa e sua família. Rubens Garcianotto, boa noite, pastor. Gostaria de saber se você acha mesmo que as pessoas vão desaparecer no dia do arrebatamento. Você não acha muita viagem? Desculpa a pergunta, é que é meio estranho. É verdade, irmão Rubens, essa maneira que você se expressa, ela, no princípio da minha conversão, quando eu comecei a entender um pouco mais o que era o arrebatamento, eu também achava essa palavra que você disse aqui, um pouco de muita viagem, eu também achava meio estranho as pessoas simplesmente desaparecerem. Mas com o passar do tempo, com o passar do conhecimento da palavra de Deus, não haveria um outro adjetivo para a gente explicar sobre o arrebatamento que não fosse um rapto realmente, né? Um arrebatamento, um sequestro, um desaparecimento. Seria muita viagem, sim, se nós olharmos de uma maneira figurativa normal, né? De repente as pessoas estão ali vivendo, andando, trabalhando e sumirem. Não será tão simples assim. Isso há uma promessa bíblica, e eu posso te mostrar dentro da palavra de Deus, se você quiser até acompanhar aqui comigo o raciocínio. Lógico que é uma maneira de nós explicarmos segundo a fé, tá? Isso nós não podemos impor que todo mundo creia da maneira que a gente crê, porque a Bíblia fala que aquele que crê em Deus tem que crer que Ele existe. E quando ele crer que Ele existe, ele passa a ser galardoador disso. Todas as promessas de Deus, elas têm uma maneira de se cumprir. Então, vou explicar aqui para você, no livro de 1 Tessalonicenses, vamos entender o que é o arrebatamento da igreja. Começou bem o programa hoje, hein? Que bênção, obrigado, viu, irmão Rubens? Rubens Garcianotto, obrigado pela tua dúvida. Isso não é uma dúvida que te atrapalhe nem nada,
é apenas que a gente precisa ter, às vezes, uma fé um pouco mais racional, não é isso? Então, vou te explicar aqui, ó. O apóstolo Paulo, escrevendo para os Tessalônicos, ele escreve no capítulo 4, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que, olha só que interessante, hein? Paulo aqui é um dos maiores apóstolos. Ele mesmo não se denominava apóstolo porque ele perseguiu a igreja durante muito tempo, até o dia que ele teve um encontro com Cristo. E ele diz assim: cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazer com eles. Então vamos dividir essa história em duas partes importantes. Primeiro, deixa eu olhar aqui para essa câmera aqui, para chegar mais perto do irmão Rubens e dos que gostariam de uma explicação acerca do arrebatamento da igreja. Paulo fala aqui que aos que dormem em Jesus. Então, quem são os que dormem? São aqueles homens do passado, mulheres do passado, que morreram crentes em Jesus. Então, todo aquele que morreu crente na fé da Bíblia, pela palavra de Deus, morrem crentes em Jesus. Eles estão dormindo em Jesus. Deus o tornará a trazer com eles. Então, o arrebatamento da igreja, ele acontece em dois estágios. Primeiro, aqueles que dormem. Quando vier a ordem dos céus, para que o povo de Deus reunido na terra, e isso que é uma questão da gente entender um pouco mais da Bíblia, para que não haja um sentimento de discriminação. Sabe, eu já ouvi muitas pessoas dizer, porque eu também pensava assim, por não conhecer a palavra, mas os crentes acham que só eles vão morar no céu, né? Então é muito fácil às vezes a gente falar mal do crente, mas a gente não para prestar atenção no que eles creem, no que eles confessam como regra de fé, o que eles obedecem como palavra de Deus. Então, por que o crente tem essa certeza? Primeiro, a gente está aguardando a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo aqui na terra. Ele não vai pisar com seus pés na terra. A primeira foi quando ele morreu e ressuscitou, há 2000 e poucos anos atrás. A segunda vinda de Jesus vai ser nos ares, que é o arrebatamento da igreja. É uma reunião dos arrebatados. Então, as primeiras pessoas que serão arrebatadas são os que dormem em Jesus Cristo, aqueles que morreram e guardaram sua fé. Versículo 15 diz: dizemo-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Se você tiver Bíblia aí, irmão Rubens, ou abra aí no seu computador uma Bíblia online, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 15. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, preceder é nós não iremos na frente. Arrebatamento da igreja. Os que morrem, uma coisa que o irmão precisa ter como uma lógica racional, é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Tá? O tempo de Deus é diferente do nosso. Então a Bíblia fala que nós não vamos preceder aos que dormem. Os que dormem ressurgirão primeiro. E Paulo fala no versículo 16 assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Se você acha que é muita viagem o fato de ser arrebatado, então imagina este evento. Os que morrem vão ser arrebatados em questão de milésimos de segundos, eles vão aparecer com Cristo nas nuvens. Essas nuvens que nós falamos aqui pela palavra de Deus, é a região celestial. Já deixa de ser um mundo existente físico. Então passa agora a ser completamente um acontecimento espiritual. Porque o homem tem essas duas etapas da vida dele, o físico e o espiritual. O físico deixa de existir na morte,
o espiritual continua para Deus. Então o arrebatamento acontece exatamente nisso. Desapareceremos com este corpo, mas tudo que há no nosso corpo permanecerá aqui. Roupa, objetos, né? Um exemplo, a gente já viu filmes que as pessoas estavam dentro de um avião e foram arrebatadas, ficou ali as vestes sentadinhas, bonitinhas nas poltronas, a aliança, os anéis, brincos. Então, o que vai ser transformado é este corpo de corrupção num corpo incorruptível. Espero que você esteja compreendendo. Depois, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí Paulo fala no verso 18 assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. São palavras, querido irmão Rubens, de consolo, mas acima de tudo, eu respeito muito a sua pergunta e eu também entendo muito bem aonde você está pensando em relação a isso. Não seria demais pensar que as pessoas vão desaparecer? Eu acredito, irmão Rubens, que esses acontecimentos, eles já estão acontecendo em muitos lugares do mundo. Acho que é uma vez por mês, se eu não me engano, as mães na Sé se reúnem para lamentarem lá os seus filhos que desapareceram. Ou foram mortos, ou vivem nas ruas perambulando, ou foram assassinados. São casos sem explicação. Então a humanidade já vive com essa possibilidade de ter alguém fisicamente e de repente essa pessoa desaparecer. Quando a pessoa morre e você sabe que ela está sepultada ali, é diferente. Mas quando a pessoa simplesmente desaparece, então a gente chama isso do advento, do que há de vir. O arrebatamento, irmão, ele é um relato bíblico e ele precisa sim ser entendido para ser crido. Hoje eu creio plenamente que milhares e milhares de pessoas vão simplesmente desaparecer. Só para você ver, os Estados Unidos foi, até umas décadas atrás, um dos países mais evangelizados do mundo. E os Estados Unidos leva tão a sério essa questão do arrebatamento da igreja, do desaparecimento, do rapto de pessoas, que em determinados órgãos de grande poder dos Estados Unidos, existem muitos cristãos bíblicos nos Estados Unidos que estão vivendo uma fé viva que a qualquer momento podem ser arrebatados. Essas pessoas, elas têm sempre, isso é uma coisa que eu ouvi já há muito tempo atrás, vamos supor, se eu sou um piloto de um avião comercial, que eu faço voos comerciais, e a primeira pergunta que fazem para este piloto, se ele é um crente bíblico, porque se ele é o copiloto dele, provavelmente não será. Porque se houver o arrebatamento da igreja, que nós não sabemos nem a hora e nem o dia disso, aquele avião não ficará desgovernado sem que ninguém possa estar pilotando. Como também em outros órgãos do governo, que exigem uma responsabilidade humana ali de pessoas, também existe essa teoria que o arrebatamento da igreja é um dos maiores eventos da história da humanidade sobre a Terra. Parece uma viagem, mas literalmente é uma viagem que nós faremos num piscar de olhos, como um piscar de olhos, diz a Bíblia, nós desapareceremos dessa vida e creio que isso está muito perto. Tá bom, meu irmão? A Bíblia, ontem mesmo eu estava lendo isso com a igreja, que o Evangelho ele parece uma loucura para os que se perdem. Tudo que a gente lê na Bíblia às vezes parece loucura, é porque o nosso coração ainda não está em Deus, não está nas coisas de Deus. E Deus também parece uma loucura para os que se perdem. Então é apenas uma questão não de tentar fazer você crer, é uma questão apenas de conhecer a Bíblia, para que assim a tua fé, devagarzinho, ela vai sendo edificada, tá bom? Um forte abraço, viu, irmão Rubens? Eu amei a sua pergunta. Isso que enaltece a minha presença aqui e me faz sentir um servo útil para a glória do Senhor Jesus. Valeu, viu, meu irmão? Olha, Paula, paz, pastor, que Deus te abençoe muito e abençoe esse programa. Obrigado, querida irmã, a você também, sua família,
que você seja uma serva do Senhor Jesus em todo o tempo da tua vida, tá bom? Deixa eu voltar aqui para essa câmera, a câmera aqui dos nossos amigos, irmãos internautas. Você viu? O programa começou bem, hein? Já foi aí quase 15 minutos só de Bíblia, falando sobre a pergunta do irmão Rubens, que falou: pastor, as pessoas vão desaparecer mesmo? Vão, pela palavra de Deus. Aí entra a questão da fé, os que creem e os que não creem, tá bom? É 5 minutos para o intervalo? Então tá bom. Então eu vou lendo aqui os nossos irmãos. Olha, obrigado pela audiência, irmãos. Hoje o programa Palavra Acústica, aqui na Just TV, disparadamente, eu falo isso com orgulho em Deus, tá? Mas é um dos programas mais vistos aqui da grade da programação, da Just, porque isso é notório através do número de mensagens. Hoje eu não tenho ninguém famoso aqui, eu não tenho nenhum convidado, apenas um servo de Deus com a Bíblia na mão, tentando fazer com que o Evangelho seja uma regra de vida para você. E eu agradeço em nome de Jesus a tua participação, tá bom? Serginho, um abraço, viu, meu irmão? Paz, pastor. Paz do Senhor, espero ansioso por este programa. Ele tem sido uma bênção em minha vida, no momento em que estou vivendo. Obrigado, abraço. Ô, meu irmão, espero que esse momento que você esteja vivendo, o Senhor Jesus seja, como Ele diz na palavra, Ele foi para o céu preparar morada para nós, mas Ele deixaria o Espírito Santo Consolador. Então, que o Senhor console você em todos os momentos bons e difíceis da tua vida, tá bom? Eu também espero ansioso esse momento. Rubens Garciano, teu irmão, muito obrigado pelo respeito, pastor, abraço. Ô, meu irmão, obrigado você, sabe o que eu mais me orgulho, irmão Rubens? É o fato de saber que o senhor que está assistindo esse programa pode até pensar diferente de mim, mas só o fato de o senhor estar assistindo esse programa, mandando sua pergunta, puxa vida, eu sou a pessoa mais realizada agora, né? Porque quantas pessoas falam: pastor, deixa eu mudar aí, deixa eu desligar, deixa eu ligar a TV, deixa eu assistir outra coisa. Quantos programas estão acontecendo agora na TV aberta aí, e vocês estão assistindo um programa onde o intuito do programa é levar a palavra de Deus. Então, obrigado, Senhor, pelo teu respeito, viu? Que Deus te abençoe. Eu falo Senhor porque eu imagino que talvez seja uma pessoa assim de um pouco mais de idade, mas se for um jovem também, me perdoe pelo Senhor, tá bom? É respeito. A Neide, paz, pastor, esperando a semana toda para mais palavra acústica, que bênção. Obrigado, irmã Neide. A senhora aguarda também a semana. Para mim, a segunda-feira começa não na segunda de manhã, mas segunda às 7h30 da noite. Eu espero também esse programa para falar com vocês. Deixa eu dar um recado aqui. Você está assistindo hoje o programa Palavra Acústica ao vivo, mas você pode entrar no on demand dos programas e você pode assistir todos os programas, desde os primeiros até os mais recentes. Nós entrevistamos aqui já o John Black, Tom Carfe, Fernando Sester, Jamile, Daniele Rizzuti, o profeta Neemias, pastor Carlos Alberto Moisés do Voz da Verdade, a Lídia Moisés. Ixi, eu vou cometer tanta injustiça aqui se eu não falar todos os nomes. O irmão Mi do Virgínia, quem mais? Tem uma série de irmãos que já vieram aqui. E o Rodrigo Mota, que foi nosso último levita aqui, que tocou e cantou ao Senhor conosco. Então você pode assistir todos os programas, porque é muito importante que você assista aos programas. O ao vivo é gostoso, mas eu, quando às vezes estou assim, entre um intervalo e outro, que eu tenho lá uns 40 minutos de folga, eu vou lá e assisto um programa passado. Aí eu fico me policiando, me xingando. Por que eu fui falar isso? Por que eu fiz essa brincadeira? É muito gostoso, tá bom? Você pode assistir todos os programas. A gente já está aqui há mais de 7 meses na Just, se eu não me engano, e são 7 meses, todas as segundas-feiras, um programa para você, tá bom? Um abraço, irmã Neide. Nádia, paz, pastor. Uns 2 anos atrás, eu pequei contra Deus, um pecado que para os meus olhos é abominável. Eu já pedi perdão a Deus, mas o meu erro vem à minha mente e sofro muito. O que devo fazer para esse pecado sair do meu pensamento?
Eu não falei a ninguém. Só eu e Deus. Me ajude, preciso ser livre disso. Não pequei, mas tenho pavor só de pensar nisso. Tenho um grande temor a Deus e quero servi-lo. Querida, um abraço para você, minha irmã Nádia. Deixa eu explicar uma coisa. A semana passada um irmão mandou uma pergunta parecida com a sua, que ele pede perdão muitas vezes a Deus, mas ele não sente. Eu vou usar as palavras que eu falei para este irmão, que eu não me recordo o nome dele. Falei assim para ele: irmão, o que cabe a nós, infelizmente, é o erro, é o pecado. Né? A Bíblia fala que nós somos pés ligeiros para o pecado. O que cabe a Deus é nos perdoar. Então não existe da parte de Deus um outro poder que não seja te perdoar. Eu sei que talvez o que a senhora fala aqui, isso me vem toda vez à mente, porque deve ter sido algo muito estranho, muito tenebroso para a sua vida, mas a senhora termina aqui dizendo: tenho grande temor a Deus. E eu vou ler aqui o que a palavra do Senhor diz. Veja como Deus, Ele é maravilhoso e Ele nos perdoa segundo aquilo que Ele conhece, o que nós temos no nosso coração. Olha que interessante. Está aqui no livro de Provérbios. Quer ver? Deixa eu achar aqui para você. Livro de Provérbios diz assim, versículo 7, capítulo 1, verso de número 7. Deixa eu ler o 5 para a senhora entender um pouco mais. Posso ler aqui, Omar, nessa? Então tá bom. Ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas e os adágios e os enigmas dos sábios, o que precisa? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu vou usar essas palavrinhas que a senhora disse aqui no final, mas tenho um temor grande a Deus e quero servi-lo. O que Deus contempla na senhora, minha irmã, é o seu temor. Porque para Deus, o que Ele julga ser alguém sábio? Aquele que o teme. Então, quando a senhora teme a Deus, a senhora é sábia. Porque a senhora teme a Deus. A senhora não está temendo o homem, a justiça humana, a senhora teme primeiro a Deus. Então, Deus já tem uns olhos especiais para a sua vida. Pega isso que a senhora julga aqui ser abominável, tá? Todo pecado, seja ele hoje, toda transgressão, pecado é transgredir, errar o alvo, falhar. Pega hoje o que a senhora tem como abominável e coloca hoje diante de Deus e fala assim: Senhor, eu não consigo me perdoar, mas se eu entender que o Senhor me perdoou, minha vida será melhor, minha vida será mais fácil. Então, não existe pecado ou culpa que hoje, pela graça do Senhor Jesus, Deus não possa te perdoar. Então, não tema isso. Se a senhora continuar sendo flagelada por isso, a senhora está usando esse temor que a senhora diz que tem de maneira errada. O temor, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, eu vou te falar de todo o meu coração. O Senhor te perdoou. E a razão desse perdão é a senhora temer a Ele. Vai servir a Deus de todo o teu coração. O Senhor colocou uma pedra no teu passado. Ninguém, podem te julgar, mas louvado seja Deus que Ele já te perdoou, tá bom? E eu intercedo pela tua vida. Um abraço, tá, irmã Nádia? Que Deus abençoe a senhora. Eu vou para um breakzinho rapidinho e vou dar sequência aqui num monte de mensagens que eu estou recebendo. Obrigado pela sua atenção aqui com o pastor João Paulo. Vamos para um break, eu volto já já, hein?